já ouviu a história da loba que criou os irmãos gêmeos que fundaram Roma? E das batalhas navais que aconteciam no Coliseu? Você sabia que em Roma existem mais obeliscos egípcios do que no próprio Egito? Esse é um vídeo para você que curte história. Se você quer dicas legais de viagem, aqui do lado a gente tem uma playlist repleta delas. Mas hoje a gente vai conversar sobre as curiosidades históricas de Roma, até aquelas mentirinhas que contam para você ir visitar a cidade. Roma é um paraíso cultural e histórico, além de ser uma das cidades mais visitadas do mundo. Hoje eu te conto algumas histórias pouco divulgadas e você vai ficar por dentro de muita informação. Então já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Posso te mostrar? Logo de início já te deixo duas curiosidades dentro de uma. A loba que criou os fundadores de Roma pode ter sido uma prostituta. E a famosa estátua da loba foi feita bem depois do que diziam. Mas espera aí que eu vou explicar tudo para você desde o começo. Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Diz a lenda que do lado de lá do rio Tibre, a filha de um rei ficou grávida e quando o rei ficou sabendo, mandou assassinarem o bebê. Os gêmeos nasceram e a sua mãe os colocou numa cesta e empurrou pelo rio, na esperança de que os gêmeos sobrevivessem. A cesta, depois de navegar um pouco, encalhou em uma das margens do rio. Uma loba, que depois a chamaram de Luperca, foi beber a água do rio, viu a cesta e recolheu os irmãos. Conta a história que ela abrigou e até amamentou os gêmeos numa caverna no Monte Palatino até os bebês crescerem. Já adultos, os gêmeos Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma. A grande reviravolta nessa história toda é que loba em latim se chama lupa. E lupa também era utilizado para chamar as prostitutas na época. Então, algumas versões dizem que a loba que amamentou os gêmeos, na verdade, era uma mãe adotiva humana. Já sobre a história da estátua da loba capitolina, é que eles mentiram pra gente. E pronto! Segundo a lenda, a estátua em homenagem à loba teria sido criada no século V a.C., pouco depois da fundação de Roma. Mas pesquisadores da Universidade de Salento, no sul da Itália, falaram que essa obra foi feita no século XIII depois de Cristo. Essa estátua fica bem em cima da colina onde os irmãos iniciaram a cidade. Muitas histórias rondam o Coliseu. Vamos descobrir o que é verdade e o que não é. O Coliseu começou a ser construído pelo imperador Flávio Vespasiano, no ano de 72 depois de Cristo. As obras levaram 8 anos para serem concluídas, e quando ficou pronto, Roma já era governado por Tito, seu filho. Para homenagear seu pai, Tito batizou a construção de Anfiteatro Flaviano. A festa de inauguração do anfiteatro durou 100 dias, festança regada a espetáculos e muitas mortes. Mais de 5.000 animais foram mortos em combate. Antes de existi-lo, aquela região havia sido devastada pelo grande incêndio de Roma. Aquele que dizem que o culpado foi o imperador Nero. Nero havia construído uma área de lazer pessoal no território, com um palácio de ouro, uma estátua gigantesca de si mesma e um grande lago artificial. Nesse lago, inclusive, é onde consta que ocorriam as batalhas navais. Quando a gente foi lá, a nossa guia explicou que o lago era drenado depois que acabavam as competições. Anos depois, já sob o comando do imperador Vespasiano, com o objetivo de conquistar os romanos com uma política de pão e circo, ele decidiu demolir o palácio de Nero e construir ali o maior anfiteatro da história. Alguns historiadores especulam que o nome Coliseu só apareceria muitos séculos depois, talvez no século XI. Ele teria surgido inspirado no Colosso de Nero, aquela tal estátua gigantesca que foi feita em bronze e media 35 metros de altura. A estátua ficava ao lado do anfiteatro. Durante a Idade Média, o mármore e o bronze do Coliseu foram sendo saqueados e utilizados para ornamentar igrejas e monumentos católicos. Peças de mármore do anfiteatro foram usados até na construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa Nicolau V chegou a ordenar a demolição do Coliseu para que tudo fosse utilizado na nova Basílica. Quando esse Papa morreu, mais de 2.500 remessas de pedras e mármores já haviam sido transportadas para o Vaticano. O Coliseu tem 48 metros de altura, o que equivale a um prédio de 12 a 15 andares. Para você ter uma ideia,
Um campo de futebol oficial mede 105 por 68 metros. Com sua forma oval, o Coliseu mede 189 metros no maior dos seus eixos e 156 metros no menor. A sua arena possui 85 metros no seu eixo maior e 53 metros no menor. E sabe quem foi o arquiteto que projetou o Coliseu? Não? Nem eu. Na verdade, ninguém sabe ao certo. Não existe nenhum registro de quem projetou um anfiteatro. O subsolo do Coliseu só foi escavado há pouco mais de um século. Ele ficava abaixo da arena de lutas e tinha uma cobertura de madeira, onde era despejada a areia. Nessa rede de corredores, salas, elevadores e jaulas ficavam os gladiadores e os animais antes de entrar em cena. Não existem provas conclusivas de que os assassinatos de cristãos de fato aconteceram no anfiteatro. Os historiadores divergem muito sobre esse tema até hoje. O que se sabe de fato é que lá ocorreram muitas mortes de pessoas escravizadas de vários povos e religiões. O que se afirma é que os cristãos foram perseguidos e mortos no circo de Nero e Calígula. Mas para você saber mais sobre isso, você vai ter que assistir o nosso vídeo sobre curiosidades do Vaticano. Ainda sobre a estrutura do Coliseu, no topo do anfiteatro ficavam 240 mastros, que se estendiam formando um enorme toldo retrátil, protegendo os espectadores do sol e da chuva. Ele tinha capacidade de abrigar 55 mil pessoas, que ficavam separadas de acordo com a sua posição social. Nas camadas mais baixas, bem de cara para o espetáculo, ficavam os ricos e os políticos. Os imperadores possuíam um camarote especial, e quanto mais pobre, mais distante, lá no alto. Os vomitórios eram as saídas para os corredores, onde entravam e saíam as pessoas e assim elas não se misturavam por classe social. Através desses vomitórios, conseguia-se evacuar rapidamente todo o anfiteatro. Você já ouviu falar da Capela Sistina do Vaticano, certo? Mas você sabia que existe outra Capela Sistina em Roma? Ela fica na Basílica de Santa Maria Maggiore. E se você precisa pagar para visitar a Capela Sistina do Vaticano, essa você pode visitar gratuitamente, das 7 da manhã até o meio-dia. As capelas recebem esse nome porque foram construídas sob ordem de 2 papas. A Capela Sistina do Vaticano pelo Papa Sisto IV e a Capela Sistina da Basílica de Santa Maria Maggiore pelo Papa Sisto V. A pirâmide no meio de Roma, pirâmide! Você sabia que existe uma pirâmide em Roma? Pouco falada como ponto turístico, a pirâmide de Céstio é do ano 18 a.C. e pode ser visitada em dias específicos. Como a pirâmide foi incorporada às muralhas que cercavam Roma, ela acabou sendo uma das mais bem conservadas construções da Roma Antiga. Ela mede 100 pés romanos na base quadrada e 125 pés romanos de altura. A pirâmide foi construída devido à grande admiração que os romanos tinham com a arquitetura egípcia. Tanto que após dominarem e conquistarem o Egito, várias obras foram saqueadas e levadas até Roma. E fica comigo que até o final do vídeo eu te dou uma lista com todos os obeliscos do Egito Antigo que se encontram em Roma. E até aqui, tá gostando de saber um pouco mais sobre as curiosidades de Roma? Então deixa o seu like pra gente, se inscreva nesse botão vermelho e ajuda a gente a bater a nossa meta. A gente quer chegar ao final de 2020 com 3.000 inscritos e hoje nós temos 1.900. Fontana di Trevi é a fonte mais famosa de Roma e ela já foi cenário de filme como La Dolce Vita e até de videoclipe do Bon Jovi. Originalmente, era suficiente beber um gole da água da fonte se quisesse voltar a Roma, mas foi no filme americano chamado Three Coins in the Fountain, de 54, que gerou a lenda de que quem vira de costas para a fonte e joga uma moedinha na Fontana di Trevi retornará a Roma. Existe até uma maneira certa de se jogar as moedas na fonte. Pegue a moeda com a mão direita, vire de costas para a fonte e jogue sobre o ombro esquerdo, sem se virar. Se você acertar a fonte, diz a lenda que o seu regresso a Roma está garantido. Do mesmo jeito, se você acertar 2 moedas, quer dizer que você vai se apaixonar por um italiano ou uma italiana. E se você acertar 3 moedas, você se casará com seu namorado ou namorada. Cerca de 1,5 milhão de euros são arrecadados todo o ano da fonte. Aproximadamente 4.000 euros por dia em moedinha.
E é tanto dinheiro na Fontana de Trevi que a prefeitura tentou meter a mão na grana. Eles começaram uma disputa judicial para que esse dinheiro fosse utilizado na reforma e manutenção de pontos turísticos em Roma, mas perderam para a Igreja Católica, que segue utilizando esse dinheiro para obras de caridade. O Panteão, sem dúvida, é o lugar que eu mais queria conhecer em Roma. O Panteão foi um templo erguido em honra a todos os deuses. Como o próprio nome diz, Pan em grego significa todos e Theon significa deuses. Ele foi construído por Marco Agripa em 25 a.C. e no topo dele está escrito: Marco Agripa, filho de Lúcio, cônsul pela terceira vez, o construiu. Mas esse panteão que a gente vê lá foi construído anos mais tarde. Isso porque o original foi incendiado em 80 d.C. E em 110, depois de reformarem o lugar, ele foi completamente destruído por raios. E em 125, o imperador Adriano construiu novamente, e é esse que a gente vê por lá, com o portão original da época. A cúpula do Panteão é uma estrutura de pedra que tem 43 metros de altura e a mesma dimensão de largura, descrevendo um círculo perfeito. Essas medidas fazem muito mais sentido quando expressas nas unidades de medida da Roma Antiga. 150 pés romanos. No ápice da cúpula, observamos uma abertura que é conhecida como óculo, que permite a entrada de luminosidade no recinto. Ele possui 30 pés de diâmetro. O Panteão ainda detém o recorde de maior cúpula de concreto não reforçado do mundo. E o mais incrível, não há uma coluna sequer o sustentando. No interior, podemos ver nichos quadrangulares no teto. Dizem os estudiosos que a presença deles seria uma estratégia arquitetônica para diminuir o peso da cúpula e mantê-la sustentada. E a cúpula não é toda feita do mesmo material. Na base são materiais mais pesados, como o mármore, e conforme vai ficando mais alta e encurvada, materiais mais leves, como a pedra pome. Todas as 16 colunas de granito que caracterizam o ingresso do Panteão foram trazidas do Egito. Cada uma mede 15 metros de altura. E sabia que na missa de Pentecostes chovem rosas vermelhas que caem do óculo dentro do monumento? Se você estiver em Roma no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, vá até o Panteão e confira essa beleza de espetáculo. Como eu falei, existem mais obeliscos egípcios em Roma do que em qualquer outro lugar do mundo, incluindo o próprio Egito. Eu vou listar para você os obeliscos que foram levados do Egito Antigo até a Roma. O obelisco mais alto de Roma é o Laterano, que possui 46 metros de altura. Atualmente, ele está localizado em frente à Arquibasílica de São João de Latrão, a basílica oficial do Papa. Mas a sua primeira localização em Roma era no Circo Máximo. Ele pesa aproximadamente 230 toneladas e foi roubado do Templo de Amon e levado para Roma no ano de 357. O obelisco, que hoje fica bem na área central da Praça São Pedro, foi levado para Roma no ano de 37 e até 1586 ele ficava a 300 metros dali. Provavelmente esse obelisco foi visto por São Pedro no momento da sua crucificação de cabeça para baixo, porque ele ficava no circo de Nero e Calígula, local conhecido por ser usado na execução pública de cristãos na época. É o segundo maior obelisco de Roma e esse fica no Vaticano, medindo 40 metros de altura. O obelisco Flamínio, assim como o Laterano, ficava no Circo Máximo. Atualmente ele está na Piazza del Popolo e possui 36 metros de altura. Foi o primeiro obelisco a chegar em Roma, por volta do ano 10 a.C. O obelisco do Panteão, ou obelisco de la Rotonda, é da época do faraó Ramsés II, de 1213 a.C., e ficava no Templo de Ísis. Possui apenas 6 metros de altura. Sua base foi colocada em cima de uma fonte já existente, feita por Giacomo della Porta.
E com a base e uma cruz que colocaram sobre ele, o obelisco atinge uma altura de 14 metros. O obelisco de Quirinale faz parte da Fontana dos Deuses Dioscuros e tem um comprimento de 15 metros. Apesar de não ter inscrições em hieroglifos, é um original egípcio de Assuã, transportado a Roma no século I d.C. e feito todo em granito vermelho. O obelisco de Montecitorio é datado do século VI a.C. Ele possui 22 metros de altura e foi transportado a Roma no ano 10 a.C. junto com o obelisco Flamínio. Ele foi colocado no Campo de Marte para ser usado como meridiana no famoso relógio de sol do imperador Augusto. O obelisco da Praça Minerva, também conhecido como o Obelisco do Elefante, era originalmente do Templo de Ísis, assim como o obelisco que fica em frente ao Panteão. Ele foi trazido no final do século I d.C. e fica em cima do elefantinho feito por Bernini em 1666. Acredita-se que o obelisco da Vila Celimontana também venha do Templo de Ísis. Isso porque ele possui as mesmas características do obelisco que fica na frente do Panteão e da Praça da Minerva. Ele é original da época de Ramsés II. Desse obelisco só sobraram 2,70 metros do original. Os outros 2 metros foram adicionados para serem colocados na Vila Celimontana, pertinho do Coliseu. E por último, o obelisco de Dogali, que está entre a Estação Termini e as Termas de Diocleciano. Ele possui 6 metros de altura. Gostou de conhecer sobre essas curiosidades históricas de Roma? Então deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta. Hoje nós temos 1.900 inscritos e a gente quer chegar ao final de 2020 com 3.000 inscritos. Aqui do lado a gente tem uma playlist cheia de dicas e curiosidades legais de viagem. Eu te vejo na próxima e tchau!